Queridas alunas e alunos do ProEja, quero falar da imensa satisfação em ter a possibilidade de voltar a entrar em contato com vocês. Espero que esteja tudo bem com a saúde de vocês, com a saúde da família. Esse momento de pandemia é um momento que nos pegou de certa forma desprevenidos. Ninguém saberia que no começo de que no começo de 2020 estaríamos vivendo uma situação tão complexa e de difícil resolução. Então, a pandemia, infelizmente, ela tem acirrado, dentro de um contexto de sociedade brasileira, um afastamento entre as pessoas. Aqueles que estão privados de condições mínimas de sobrevivência, ou seja, comida, roupas, lar, um local, famílias, por exemplo. Então, essa pandemia ela acirrou de forma muito profunda essa peculiaridade, esse contorno da sociedade brasileira. Então, mesmo estando nesse momento difícil, acho que a retomada ela é necessária. Eu não sou um professor muito dado a essa coisa do digital, eu sou um professor de sala de aula, mas nesse momento temos que tomar as medidas cabíveis para sanar essa deficiência, sair da zona de conforto. Vai ser estranho para todo mundo, ninguém está preparado, ninguém estava preparado para esse modelo de educação remota. Então, já que temos isso, é com esses ovos que faremos a nossa omelete. Então, retomando um pouco daquilo que nós vimos anteriormente, lá no comecinho do ano, a pergunta que não quer calar no fundo é o que é ou o que são relações interpessoais. Então vou fazer essa pequena pausa para que vocês pensem um pouquinho. Então, a partir desse instante de pausa, as relações interpessoais elas são no fundo tudo, desde as coisas mais simples da nossa vida, o ato de colocar o lixo na lixeira, é saber que em um dado momento um coletor vai passar e vai pegar o nosso lixo. Quando estamos na fila do supermercado, quando estamos numa farmácia. Então, toda a nossa vida ela é pautada e embasada sobre a dependência irrestrita de alguma pessoa ou grupo de pessoas. Nós não vivemos sozinhos na face da Terra, dependemos quase que celularmente do outro. Então, professores dependem de alunos, alunos dependem de professores, médicos dependem de enfermeiros, de pacientes dependem de médicos, de enfermeiros e assim por diante. Nada na vida, nós não vivemos sozinhos. Nós dependemos primariamente de que um outro estenda as mãos ou estenda a mão para sanar um pouco dos nossos problemas. Então, alguns questionamentos que eu coloquei para vocês naquele esquema que está no Moodle, começa lá com uma pergunta. Você já se deu conta de quantas pessoas conheceu, conhece e ainda conhecerá em sua vida? Quantas pessoas lhe influenciaram? Um cantor, um pastor, um padre, um pensador, um professor, um livro que não é necessariamente uma pessoa, mas foi escrito por alguém, uma frase de um youtuber, dentre inúmeras possibilidades.
de relacionamento interpessoal. Então eu queria que vocês utilizassem aquele espaço do fórum que está no Moodle para que a gente respondesse e fosse o mais simples possível, o mais breve possível, não precisa elaborar muito, ficar buscando palavras difíceis, coloquem com as vossas palavras. Tem uma outra questãozinha lá que é: você já percebeu em seus atos, olhares, palavras, quanto eles podem ser interpretados pelas outras pessoas e causar inspiração? Vocês como pais, como mães, como filhos, como filhas, devem ter netos, netas, aqueles que os têm. Então, quanto que a gente influencia as outras pessoas pela nossa postura, pela nossa ética, pela nossa forma de nos conduzirmos, isso representa muita coisa. Talvez a gente não observe, talvez a gente não parou ainda para observar o quanto a gente às vezes influencia a outra. Então essas 3 perguntinhas básicas eu queria que vocês respondessem lá no fórum a partir da vossa vida, das vossas experiências, de como vocês enxergam o mundo. Há um outro textinho, um texto que fala, é quase como se fosse uma parábola, sobre o que é ser uma águia e o que é ser uma galinha. Galinhas nasceram não que não tenham utilidade, mas galinhas nasceram para ciscar e para viver andando no chão. São bípedes, como águias são bípedes. Só que o problema é que águias nasceram para voar. Então não adianta você criar uma águia como uma galinha, porque ela nunca vai ser uma galinha. E eu trabalhei isso com vocês em sala de aula. Vocês nasceram para voar, e voar muito alto, e sonhar muito alto. Sonhar alto e sonhar baixo, sonhar muito e sonhar pouco, a diferença é quais são os mecanismos para realizar tais sonhos. Como disse para vocês várias vezes em sala de aula, o momento em que vocês decidiram voltar a estudar. Eu acho que, na minha concepção, o ProEja, de Técnico em Segurança do Trabalho, ele vai abrir portas para vocês, não somente dentro da questão do trabalho em si, com segurança do trabalho. Ser um engenheiro em segurança do trabalho é possível? Só que também, além disso, é possível você sonhar outras coisas que o ensino médio vai lhe conceder. Então, você está associando 2 coisas. O médio, que vai lhe abrir as portas para uma universidade, inclusive em uma graduação em engenharia de segurança do trabalho, mas também pode te abrir portas para quaisquer sonhos que você tiver. Eu acho que o grande passo foi dado por vocês no momento em que voltaram a estudar e acreditaram em não ficar em casa vendo as horas passarem, e sim voltar a um banco escolar. Reconheço a dificuldade, já conversei com vocês várias vezes, vocês sabem da minha história, das dificuldades que tive. Então eu voltei a estudar tarde também. Eu venho de uma família cuja tradição é nenhuma em ensino, em estudo, em nível de 3º grau, em nível de graduação. Então eu sou um negro brasileiro com meio século de vida que achou um caminho depois de tanto dar com a cara em portas pelo mundo. Então eu acredito muito na empatia, acredito muito nessa força que nós temos de buscar não se sabe onde, uma reserva, de buscar lá no fundo da alma a força para continuar lutando, para continuar acreditando. Então esse curso que vocês estão fazendo, eu acredito que ele lhes trará grandes perspectivas no futuro. Então, assim, em caráter muito introdutório,
Eu queria que vocês pensassem nisso. O que são as relações interpessoais? O que são as relações interpessoais em tempos de pandemia? O que são as relações interpessoais em tempo, no momento em que nós, de origem latina, essa coisa de ser caliente, essa coisa do abraço, essa coisa do aperto de mão, e a gente está privado disso. Nós não somos anglo-saxões, nós somos de origem latina. Então, o abraço, o conversar de perto, o querer saber como o outro está, isso meio que movimenta a nossa forma de conduta ao longo da vida, creio eu, pelo menos eu me vejo assim. Então, é difícil esse modelo de educação à distância, de modelo de educação remota, melhor dizendo, é muito difícil. É muito difícil para mim. Para mim é um verdadeiro parto gravar um vídeo. Eu fico pensando, andando, vou lá, busco água, volto, ameaço, retrocedo e resolvo gravar alguma coisa. Então, a princípio, se atentem a isso. O que são relações interpessoais? Qual a importância da comunicação e da expressão na sua vida? Como você se comunica? Estando empregado ou não estando empregado? Sabendo que esse mundo de mudanças pós-pandemia, ele é estruturalmente extremamente complexo. Para onde caminha o trabalho? Para onde caminha as relações afetivas e afetuosas? Por onde caminha as estruturas sociais, as redes de comunicação? Ou seja, nós não vivemos numa bolha, nós não vivemos só em redes sociais. Ou seja, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, eles não são, essas plataformas não são a única possibilidade de comunicação. Então, como que a gente se expressa? Como a gente mostra aos outros a que nós viemos, no fundo? Então, pensem nisso. Que tipo de transformação nós esperamos no pós-pandemia? Seremos mais criativos? Nos reinventaremos? Nos transformaremos? Nascerá que tipo de relações interpessoais pós-pandemia? Então, pensem nisso. Eu coloquei aqui também um pouquinho do pensador Zygmunt Bauman, que é um polonês, que ele falava desse tempo rápido. Ele falava dessa modernidade líquida, ou seja, o que é novo agora, daqui 2 ou 3 dias já nos soa meio velho, meio capenga. Então, o que a gente quer? Que tipo de mundo, segundo Bauman, dessa coisa da modernidade líquida, da coisa ser fluida, dos amigos virtuais, que na realidade você não os conhece, não as conhece. Então o Bauman questiona muito essa coisa da fluidez, da coisa ser quase que eu vou pegar e ela se esvai. Então, é dentro dessa perspectiva que eu queria que vocês analisassem, observassem. Olhe o mundo ao seu redor, olhe as pessoas. Veja como que as relações pessoais, sociais e interpessoais estão se transformando tão rapidamente. Eu não sei se vocês percebem assim, mas as semanas parecem que voam. Você acorda, você deita numa segunda-feira, a hora que você vai se tocar, já é sexta-feira, já é fim de semana. Então, observem isso. Não vou cobrar nada de vocês, a não ser que trabalhemos no fórum, alguma coisinha dessas que eu pontuei ao longo desse caráter introdutório. Entendeu? Não vou punir vocês, não é meu objetivo.
Punição não é o que eu quero. O que eu quero é que você use esse tempo de volta, faça os exercícios que eu lhe propus, os modelinhos, as problematizações com a maior calma possível. Só vai me dando um retorno via fórum, via chat e outras ferramentazinhas que existem lá no Moodle. Mas vou passar para vocês, inclusive, meu e-mail particular, meu e-mail institucional. Nós já temos contato pelo WhatsApp e utilizaremos essa plataforma também para isso. Sim, um beijo no coração de cada um de vocês. Saibam que vocês são muito importantes. Gosto muito de vocês. Eu olho para vocês e vejo aqui, de certa forma, o gosto da luta por vencer que eu tinha há 15 anos atrás, quando eu tirei uma enxada na minha mão e coloquei uma caneta. Então, muito obrigado a vocês, amo a todos e boa sorte. Contem comigo.